Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, diretamente aqui de Nova Russas, no Ceará, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, nossa querida FREBEM. Mais um sábado à tarde, mais um estudo. E nesse momento eu gostaria de convidar a todos presentes, junto com os nossos irmãos da espiritualidade, para que possamos fazer essa conexão com os nossos mentores, nossos guias, elevando a nossa vibração, respirando fundo. Afinal de contas, é na respiração que a gente vive no presente, né? Como eu vi num vídeo hoje. Então, vamos aproveitar o máximo possível esse momento. Sábado à tarde, 17h01 agora, respirando, conectando com o alto e pedindo a Deus, nossos guias mentores, que nos favoreçam para que a gente possa tirar boas reflexões, entendimentos para que a gente possa crescer, evoluir, conduzir as nossas vidas da melhor maneira possível em conexão com as leis divinas. E assim, quando nós concluirmos a nossa tarefa aqui nessa jornada, possamos voltar para casa com serenidade, tranquilidade, se reconectando com o todo e assim seguindo nossa trajetória como espíritos que somos. Que Jesus abençoe as nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Chegou o momento da nossa breve reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Já podem me passar um capítulo e um item para a gente fazer uma breve leitura. Desligado o microfone aí, Nádia, acho que é o teu, né? Verdade, verdade. A virtude é o capítulo 17, Sede Perfeitos. É Sede Perfeitos, capítulo 17, a virtude. Abrindo uma página depois, quase em cima, capítulo 17, exatamente, nesse do Evangelho do Luís, na página 173. Bem, a virtude, nesse capítulo 6 perfeito, é uma leitura de François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Ela diz o seguinte: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno Curadares era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento de orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades e todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Querer admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima,
mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, ele degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Como eu disse no início, François Nicolai Madeleine. Eu li a leitura toda para que ela pudesse fazer sentido, que esse capítulo é um capítulo que ele coloca como uma situação de futuro para todos nós. Não há aqui uma exigência, de certa forma, para que todos nós sejamos perfeitos agora, nesse momento. Depois desse estudo, agora, a gente já começa a fazer tudo do jeitinho que Deus espera da gente, vamos dizer assim, que a gente siga as leis de Deus ao pé da letra. Não dá. Essas imperfeições que foram enumeradas aqui, elas ainda fazem parte de nós. Precisam ser trabalhadas, né? Então, quando ele fala lá no início também sobre a questão do homem de bem, nesse mesmo capítulo é enumerado aqui em 2 páginas, 2 leituras atrás, 3, essas características do homem de bem. E elas são tantas, e eu diria que nós estamos ainda, de certa forma, um pouco distantes dessa perfeição, que nos cabe observar essa leitura da questão da virtude e que seja uma meta a ser alcançada. Como nós muitas vezes temos metas que nós buscamos, seja na nossa vida pessoal, profissional, costumo dizer que a gente deve tê-las também no nosso desenvolvimento do espírito, espiritual, não é? Então, sermos virtuosos pode se colocar como um objetivo a ser alcançado, porque é muito difícil nós não termos, né, dentro de nós esses sentimentos do próprio orgulho, da vaidade, do egoísmo, porque é tão tênue a linha de você deixar de ser, como você, né, observa. Não, se você diz assim, eu já alcancei, agora eu sou uma pessoa humilde, você já está deixando de ser, já não é, né? Então você não deve se reconhecer como tal. E quantos estão dizendo, eu sou o representante de Deus aqui na Terra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o Salvador, eu curo, eu faço, eu aconteço. Né? Então, são situações que colocam as pessoas como não virtuosas, segundo a leitura que foi trazida para a gente. Então, é um cuidado, como a gente lembra, como eu sempre costumo lembrar, da simplicidade, da humildade, da luz que a pessoa às vezes emana, e deixar que os outros percebam, e se você puder fazer, escondê-la como Chico Xavier fazia. Com toda a sua simplicidade, ele negou a si mesmo em prol das outras pessoas. E ainda assim nunca se permitiu, né, que as pessoas vinham beijar a mão dele, ele beijava também a mão da pessoa. Nunca deixava que ninguém se rebaixasse na frente dele. Sempre com a humildade. Então, é uma questão que nós todos devemos trabalhar na nossa jornada espiritual. Esse capítulo em si, o capítulo 6 perfeito, que é o capítulo 17, ele já vem lá mais à frente do Evangelho, que nós vamos estudar futuramente, nas nossas quartas-feiras, né? Ele vai trazer para a gente as características da perfeição, e vem logo em seguida o homem de bem, os bons espíritas, fala sobre a parábola do semeador, é um capítulo riquíssimo, e traz a virtude, como eu disse para vocês, só para a gente acrescentar, que deve ser uma meta de todos nós, como é a meta da gente, como algumas religiões dizem, estar sentado à direita de Deus Pai, merecer o céu, como os espíritas muitas vezes imaginam ir para o nosso lar, ou pelo menos uma colônia espiritual, né? Então, tudo isso é de acordo com o nosso merecimento, é de acordo com os nossos esforços. E ser virtuoso
eu diria que estar nessa busca de o ser já nos coloca numa situação muito boa, estarmos buscando, porque sê-lo ainda nesse momento, eu diria e falo por mim nesse momento, diante das imperfeições que ainda tem, é um processo que ainda leva algum tempo, né, para a gente conseguir chegar lá. Então, feita essa breve reflexão, vamos para o nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, dando continuidade, ainda no livro segundo, que está conectado com o Livro dos Médiuns, fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Bem, no capítulo 3 fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Bem, traduzindo, está falando aqui sobre a questão do desencarne, da morte, né? Desse retorno para a vida espiritual. E hoje nós vamos, no item 2, fala sobre essa separação. Como é que acontece essa separação da alma e do corpo? Então, vamos à questão propriamente dita, que é a de número 154. E ela começa, né, a equipe de Kardec fazendo a pergunta aos espíritos da seguinte forma: essa separação, a separação da alma e do corpo, é dolorosa? Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, já fizeram várias vezes essa pergunta. Dói a separação? Resposta: não. O corpo sofre frequentemente, mas durante a vida e no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. É como se ele estivesse ali exilado, o espírito, né, preso ao corpo. Então, vamos aqui para a gente poder fixar, eu sempre costumo trazer, quer dizer mais ou menos a mesma coisa que tem aqui com outras palavras, eu poderia dizer aqui, fixando a resposta, a questão e a resposta, né? A dor é do corpo, não da alma. Bem, a separação da alma e do corpo em si não é dolorosa para a alma. Os sofrimentos que podem ocorrer são físicos, pertencentes ao corpo, ok? Bem, morte menos dolorosa que a vida. Frequentemente, o corpo sofre, mas durante a vida, doenças, acidentes, a velhice, os problemas que aparecem, né? Bem, do que no instante da morte propriamente dita. Então, o corpo vai sofrer mais nessas situações. Trazer para o espírito. Em alguns casos, os sofrimentos físicos que antecedem a morte são, paradoxalmente, um prazer para o espírito, pois ele percebe que o fim do seu exílio, ou seja, a vida corpórea, está próximo, indicando a libertação. Aqui a gente vê, é sempre necessário, muitas vezes, de acordo com os trabalhos que a gente realiza, ao longo de todos esses anos, desde a época que foi lançado o Livro dos Espíritos, né? Há, sim, algumas atualizações a serem feitas, e são muitas as nuances, né? As diferenças, as questões que acontecem durante esse processo, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão do fim do cativeiro, a vida na Terra é vista como exílio, como foi dito, né? Um cativeiro para o espírito imortal, como se ele tivesse aqui preso, envasado, incorporado, né, num corpo físico. Então, o corpo, embora, né, seja uma ferramenta de aprendizado, é também uma prisão que, de certa forma, limita, que traz a gente para essas experiências, né? Então, para um espírito consciente da sua verdadeira, vamos dizer assim, natureza, do seu destino, o fim do corpo, ele não é o fim da existência, mas é o retorno ao lar, ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. O sofrimento físico, ele se torna secundário, né? Diante da alegria de reencontrar a pátria espiritual e os entes queridos. Aí vem aquelas questões, mas é sempre dessa forma que acontece? Sempre quando há esse desenlace, há esse encontro, essa volta consciente, a gente vai mergulhar por todas essas situações aqui durante aqui a nossa fala, né?
Porque fica aqui, naquela época de Kardec, uma pergunta e uma resposta meio simplista. Claro que vão ter outras, mas é como eu disse, de acordo com o tempo vai passando, os trabalhos vão acontecendo, nós vamos aprofundando, a gente vai percebendo outras situações que acontecem também nesse desenlace, no meio desse processo, né? Então, eu diria que essa purificação, esse alívio para os espíritos que passaram por exemplo, grandes provas durante a vida e que se encontram num processo de depuração, o sofrimento final do corpo pode ser também o último vestígio de uma expiação que se encerra, ou a exaustão que antecede um profundo alívio e descanso. Eu estava até assistindo agora, semana passada, uma série onde um senhor, né, já bem, como é que se poderia dizer? Aparentemente uma pessoa muito boa, né, estava passando por um processo de doença terminal, estava desenvolvido um câncer e ele não queria, disse que os últimos momentos seriam de muita dor, de muito sofrimento, com uma serenidade tão bonita, e eu vendo a maneira como o diretor, como a pessoa que trouxe o texto, conduziu, né, porque lá nos Estados Unidos, e falando sobre essa questão da dor e do sofrimento no final. Eu já ia morrer mesmo, então eu queria, né, antecipar esse processo, cometer um suicídio, traduzindo, né, para que eu não tivesse que sofrer durante esse mês, talvez, que eu fosse acontecer essas dores todas. Então, eu evitaria esse problema da dor. E ele falou com um amigo para que ele pudesse presenciar aquilo. Ele falou, mas eu não posso fazer isso e tudo. Ele, não, vou só tomar uns comprimidos ali, aí eu resolvo o problema todo. Na maior tranquilidade. Eles conduziram com uma certa serenidade, que de certa forma faz quem assiste entender que foi uma melhor escolha. Mas nós que estudamos, nós sabemos as consequências disso, é exatamente isso que poderia estar acontecendo. Ele ali no final da sua existência, através daquela dor que ele iria passar, ele estaria finalizando processos, né, de karmas, de processos do passado, que ele estaria quitando dívidas. E quando ele escolhe antecipar esse processo através do suicídio, ele causa mais dor para ele ainda no futuro. Ele aumenta ainda mais a dívida e mais sofrimento. Para a gente que está aqui, a gente entende. Lá, quem está assistindo a série pode não entender, acha legal. Pô, foi bom ter feito isso porque ele se livrou dessas dores que ia sentir. Só que não é assim, né? Então, ao invés dele passar pelo processo da dor, de repente se encontrar depois naquele alívio, né, do descanso, do reencontro, de repente com familiares, ele vai passar por um processo de dor muito maior do que aquele iria passar se ele tivesse deixado o transcorrer da vida dentro daquela proposta. Bem, então a dor, ela é um fenômeno transitório do corpo, afinal, no final ele ia ficar para trás, mas não da alma, porque no momento da passagem pode ser de libertação e até de alegria para o espírito, né? Que ele vai se ver depois livre dessas amarras que é do corpo e das dores da matéria. Porque quando a gente traz essa proposta, é tão bom lá do outro lado, as colônias são tão bonitas, o que é que eu estou fazendo aqui, né? No meio de tanta dor e sofrimento na Terra, eu quero voltar para lá. Só que, na verdade, quem está lá está doido para vir para cá, porque aqui é que é o palco onde a gente consegue se libertar realmente do nosso processo e, de repente, ficar lá de forma definitiva. Enquanto a gente não resolver todos os problemas que nós temos para resolver aqui, nós vamos precisar ficar indo e voltando, indo e voltando. E o que eu acho que todo mundo almeja, quando a gente tem um certo entendimento, é que a gente fique lá de forma definitiva, sem precisar voltar para cá. E aí a gente faz um link com a leitura do Evangelho de hoje, que falou sobre a questão da virtude, sobre sermos virtuosos, sobre sermos perfeitos. Quando isso ali acontecer, nós não precisaremos mais estar voltando para cá, a não ser que seja como uma missão de ajudar outras pessoas, mas sem essas dores que a gente ainda suporta, que a gente passa, né? Que a gente sabe que isso é a questão voltada para a lei de causa e efeito. Então, aqui, né, tem um trecho que Allan Kardec fala o seguinte: na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos,
em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Olha como a questão aqui é simples. Poxa, mas nem todo mundo consegue chegar dessa forma, né? Vocês vão perceber que são tantas as possibilidades, as nuances que tem dentro desse processo de desencarne. Quando fala aqui sobre a questão da falta de alimentação para a lâmpada, pode ser comparado ao enfraquecimento progressivo do fluido vital. É o combustível que foi colocado, como nós vimos lá no primeiro capítulo, né? Que ele vai, você utilizou o fluido vital completo que você recebeu, seria no caso um completista, como diz André Luiz, se eu não me engano, em Missionários da Luz, e aí você vai, né, realmente se apagando ali, as forças do corpo se apagando e você volta tranquilamente para o mundo espiritual. À medida que o corpo vai envelhecendo, a sua capacidade, né, de absorver ou de reter esse fluido vital, ele vai diminuindo, porque vai se desgastando com o tempo. Nós temos ali um tempo, vamos dizer assim, pré-determinado para ficar aqui. E esse combustível é abastecido até determinado ponto. Alguns receberam, na sua proposta encarnatória, uma quantidade de combustível que vai fazer chegar você aos 90 anos, aos 100 anos, 80, 85. Outros não receberam menos. E está tudo certo dentro dessa existência, a programação. Para alguns, chegar a 100 anos é um sofrimento, é uma dor. Já não quero mais, eu já não aguento mais, meu corpo tá cansado, eu estou doente, eu quero ir embora. Mas isso também faz parte do processo, né? Como eu disse anteriormente, do karma que a pessoa tem que passar. E às vezes a gente fica desejando, eu quero viver 100 anos, mas eu quero ter saúde, eu quero ter disposição. Será que o corpo da gente biologicamente consegue chegar a 100 anos com toda essa disposição que a gente espera, né? Então, a gente tem que até ter cuidado com o que a gente pede, com o que a gente almeja. E, na verdade, a gente vai ter aquilo que a gente merece. A nossa preocupação mais é com aquilo que a gente está pensando, fazendo, agindo, na forma também como a gente se cuida, se alimenta, como a gente trata as pessoas, a vida, nós mesmos. Isso tudo deveria ser uma preocupação maior que vai fazer chegar onde tiver que chegar, bem, saudável, né, com a mente, pelo menos, funcionando direitinho, para que a gente possa ir alcançando os nossos objetivos como espírito. Então, Kardec aqui ele oferece para a gente uma imagem de uma transição suave, né, onde o espírito ele se liberta do corpo esgotado, sem um grande trauma, ou qualquer tipo de dor consciente, uma espécie de adormecimento para o despertar, numa nova realidade. Nossa, isso aqui é poético, é muito lindo. É uma visão que inspira uma certa serenidade e diminui para a gente o medo da partida. E, independente de como for, aí eu já diria para vocês que não é para ter medo de jeito nenhum. Seja dessa forma, seja que for de acidente, de doença, uma maneira, alguma coisa vai ter que acontecer para que a gente desencarne, né? Então, a forma, a maneira vai depender tudo do nosso merecimento, como a gente conduz a nossa vida. Isso tem reflexo de forma definitiva nesse processo. E a gente vai entendendo essa questão das dores. Ah, será que isso um acidente gravíssimo, a pessoa ficou toda quebrada? Ah, deve ter sofrido muito. Às vezes não sofreu absolutamente nada, nem sentiu. O corpo ficou lá todo esbagaçado, quebrado, decepado, mas o espírito não sentiu dor nenhuma. Às vezes foi retirado antes, a equipe já tomou todos os cuidados, mas dependendo do caso, às vezes a pessoa fica presa ainda à matéria, a gente vai ver isso mais à frente um pouco. Não vou antecipar logo para cá, não. O que mais aqui? A vida corpórea pode ser um martírio. O desencarne, a porta misericordiosa para a paz merecida. Isso vai depender, claro, né? Cada caso é um caso. No caso que a palavra martírio aqui não é um exagero, vamos dizer assim. Para muitos, a vida física é, de fato, um desencadeamento, vamos dizer assim, de provas difíceis, né? De muitas dores, problemas físicos, morais, perdas, decepções, lutas constantes.
né? Tem gente que tem realmente um peso maior, mas a gente volta para aquela história: Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Tem a história do merecimento. Não é privilégio, isso aqui merece mais, vai nesse, como o outro diz, assim, tem até as piadas espíritas aí, né? Eu quero nascer herdeira, quero nascer herdeiro. Tudo é de acordo com o merecimento. O que é que você vai fazer com isso que lhe deu? Se for para o seu prejuízo, é melhor não nascer herdeiro, que pode causar dor no futuro. Então, todos esses processos, esses desencadeamentos de problemas que às vezes acontecem, doenças incuráveis, pobreza extrema, perseguições, injustiças, né, entre aspas, sofrimentos psicológicos profundos. Bem, a existência terrena pode se assemelhar como o Calvário que o Cristo passou, trazendo devidas às proporções, né, vamos dizer assim, né? Que estão, é claro, nós estamos no processo de provas e expiações. Então, temos essa necessidade de estar passando. Mas aí o que muda tudo é a forma, é a maneira como a gente vai passar. Então, esse que está apontado aqui, deixa eu só ligar aqui a caneta laser, né? Isso aqui é como se fosse a vida de uma pessoa muito difícil. Mas eu acredito que para todos nós, como eu até estava comentando na última quarta-feira, isso depende muito da maneira como você enxerga a vida. Porque numa vida de 40, 50, 30, sei lá, 70 anos, é muito tempo. E o que é que você guarda de tudo isso? Quais são as coisas que você consegue trazer hoje, dessas experiências? A gente costuma trazer coisas boas, ser grato, a questão da gratidão, ou se lembrar das coisas difíceis, como foram ditas aqui, das dores, dos problemas, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, e as felicidades que eu tive, elas também não contam? Elas também não podem ser enumeradas? As conquistas, as coisas que a gente tem, chegar até aqui. Então, a forma como se vê essa trajetória também faz uma diferença, não é? Para que a gente possa ter realmente essa paz merecida, né? Então, mesmo para aqueles que não têm grandes problemas, grandes infortúnios, o corpo ainda assim é uma limitação. Ele envelhece, ele adoece, ele cansa. Então, a alma, ou seja, o nosso espírito, ela muitas vezes se sente aprisionada pelas questões que ainda tem como é que se poderia dizer, as imperfeições que a gente carrega da carne, né? Então, quando fala aqui que reconhece essa realidade, validando a experiência, né, de sofrimento que faz parte da jornada humana. A jornada humana, ela está automaticamente ligada a questões de provas e de expiações no momento que nós estamos vivendo agora, né? Então, se a vida corpórea é um martírio, o desencarne em contraparte luminosa, mas isso vai depender. A morte não é o fim, é um portal. Então, vai depender de quê? A gente vai ver um pouco mais à frente. Vai ficar aqui aberto para a gente refletir e a gente vai ver do que vai depender essa questão do depois, né? O que a gente já poderia trazer aqui, logo para entender melhor, a questão da lei da causa e efeito, né? Aqueles que semearam o bem, o amor, a paciência, a caridade, o que vocês acham que vão colher diante da lei da semeadura, né? Colherão a paz, a serenidade, de acordo com a energia. E para aqueles que ainda precisam aprender, né, que ainda tem muita coisa para repetir de ano, o desencarne vai ser uma oportunidade, vai se abrir portas para novas etapas de aprendizado, que eventualmente nos levarão a essa mesma paz quando merecerem. Então, é aquela coisa de repetir até que você consiga ter o merecimento dessa plenitude, não precisar voltar para cá. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Aqui já está falando sobre essa separação que acontece, que não é somente morreu, separou, né? Vai depender também. Então, rompidos os laços,
que a retinham, ela se liberta. Que laços são esses, né? Que prendem a alma ao corpo? Essa questão ela tem outra questão dentro dela. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Fizeram mais duas perguntas, né, a equipe de Kardec. E eles responderam de forma bem objetiva. Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. E aqui ainda não disse como é que eram esses laços, né, mais detalhes, e como é que acontece essa libertação. Mas vamos aprofundar para a gente poder gravar melhor. Aqui a gente percebeu que a libertação é gradual, ou seja, a alma não se separa do corpo de forma instantânea ou brusca, como um corte repentino. A libertação é um processo gradual. Bem, a pessoa pode ter visões, pode ouvir vozes, né, que outras pessoas não estão ouvindo, sentir uma paz profunda enquanto o corpo ainda respira. Isso pode ser interpretado como espírito que já percebeu ou está percebendo ali o plano espiritual antes de completar o desligamento total. Ela já está começando a se sentir lá na outra dimensão. Mas, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados de forma tão apressada assim. Na maioria dos casos é mais demorado o processo, né? Então, ele vai se estender por um tempo, e isso vai depender de alguns processos, né? De como a pessoa levava a vida, dos apegos que ela tinha, né? Aí agora me lembrei agora daquele livro do Chico Xavier, do irmão Jacó, chamado Voltei. Tem até ele ilustrado também, onde mostra no momento lá do desencarne, o processo, no caso dele, do desligamento. E é porque ele era uma pessoa que contribuiu muito, tinha sido presidente da Federação Espírita Brasileira, né? E ainda assim ele sentia ali naquele momento da libertação, as influências externas contribuíram para que seja mais fácil ou até difícil. E é porque ele foi acolhido pela equipe de Bezerra de Menezes, né? No livro mostra isso, Bezerra acolhendo, leva ele para uma praia para receber aquelas energias. As pessoas que estavam no velório, algumas falando mal dele, de alguma forma eles sentiam um certo impacto negativo, enquanto que outras faziam prece e ajudavam ele a se sentir melhor. Então, tudo isso influencia nesse momento aqui do desenlace, né? Da pessoa ter chegado, como eu falei anteriormente, como completista, não ter voltado antes do tempo. Então, são tantas as possibilidades que não dá simplesmente para a gente chegar aqui e dizer assim, olha, esse desligamento acontece dessa forma, né? Então, são várias formas que a gente vai percebendo aqui, e vamos aprofundar, e a gente vai ver, de certa forma, o que é que a gente vai ficar desse estudo hoje. O que é que eu preciso fazer, é uma coisa que a gente pode estar se perguntando, para que o momento do meu desenlace seja mais tranquilo, seja bom, seja suave, né? Então, estados que se confundem, a transição entre a vida corpórea e a vida espiritual não tem uma linha de demarcação nítida. Os dois estados se tocam e se confundem por um período, né? A pessoa está, muitas vezes, deitada, ainda que como se estivesse no quarto, desencarnando, e, ao mesmo tempo, ela já pode estar tendo aqui alguns momentos em que ela está convivendo, né? Já com a questão espiritual. Então, nós vamos entender um pouco melhor essa questão através do que a gente já falou anteriormente, inclusive, sobre o perispírito, né? Que é aquele corpo fluídico, né, semimaterial, que ele serve como um invólucro para que o espírito possa ter essa ligação com o corpo físico. Quando a morte biológica se aproxima, o perispírito ele não se desprende instantaneamente. A gente sabe que tem aquele cordão, né?
Então, aqui aparece um cordão aqui, um cordão de prata que liga normalmente aqui no pescoço, né? Mas que liga até a pessoa, que é o que acontece nos desdobramentos que a gente faz de forma consciente durante o sono, que é quando esse corpo ele se desdobra e vai para o mundo espiritual. A morte, a diferença é que há essa separação de todos os cordões que têm essa, de certa forma, essa ligação com o corpo físico, ou pelo menos quase todos, como a gente vê hoje, né? Então, quando essa morte biológica ela vai se aproximando, o perispírito ele continua, de certa forma, ligado, começa a se afrouxar, se dilatar, aí vai permitindo que a consciência do espírito experimente ali esses dois mundos simultaneamente, como se tivesse com um pé em cada dimensão, segundo aqui a fala de Kardec, ainda nesse momento desse estudo. Então, o espírito ainda ligado por esse laço fluídico, ele pode ter as sensações do corpo físico em agonia, mas ao mesmo tempo começa a perceber o mundo espiritual também. E isso a gente vai ver aqui que pode demorar muito tempo. Então, começa a perceber a presença de outros familiares, né, que já desencarnaram, os guias da gente, luzes, sons, visões, né, que os encarnados não percebem. Percepções diferentes nesse momento de desencarne. Quem já teve contato com alguém que estava passando por um processo semelhante, a pessoa está delirando, né? Quem já ouviu isso? A pessoa está começando a ver coisas, né? Ter outras percepções. Então, essa dualidade de percepção acaba se confundindo de certa forma para a pessoa. Esse período de confusão, de certa forma, ele vai permitindo ali que o espírito que ele vá tendo uma certa adaptação, né? Um certo progresso nesse sentido, a sua nova realidade que o aguarda. Aqueles que estão muito, por exemplo, apegados à matéria, ou que não acreditam na vida após a morte, esses vão precisar de mais tempo para despertar e para compreender o que está acontecendo com ele, que ele está morrendo, ou que morreu, pelo menos. Então, é um período de assimilação e que acontece também, não está sozinho, de auxílio espiritual. Isso aqui é uma regra? Não, não é uma regra. Como eu disse, há muitas nuances, né, que pode acontecer durante o processo. Você pode ser subjugado por gangues, por pessoas que não, por espíritos não tão bons que estão do outro lado, para sugar a tua energia, para te escravizar, para mentir para você, se você desencarna com algum processo de vingança por alguém, você leva mágoa, ressentimento, rancor daqui, o que que eles fazem? Vão aproveitar para se vingar agora daquela pessoa. Te usa para isso. Então, depende de muitos fatores. E uma delas, ou uma regra que a gente poderia dizer, que é o grau de elevação moral que a pessoa se encontra. Então, essa duração, essa intensidade desse período de confusão, ele varia amplamente. É muito grande a variação. Espíritos mais desapegados, vamos dizer assim, e moralmente mais elevados, que já vivem mais para o espírito do que para a matéria, eles acabam tendo esse desprendimento quase que instantâneo, né? É uma consciência clara da sua nova condição. É tão sutil que até o Divaldo mesmo, às vezes, nas suas entrevistas, nas palestras, ele dizia, será que eu desencarnei? Ficava perguntando a Joana, né? Porque ele sabe que é tão sutil e continuaria se sentindo bem do outro lado, do jeito que ele estava, e tudo certo, né? Então, para esses, a confusão, eu diria assim, ela é mínima, ou quase inexistente. E já a situação voltada para a questão material, ao apego, aos vícios, né? O que que acontece? Muitos espíritos materialistas, vamos dizer assim, viciados, ou que praticam o mal, desenvolvem esses sentimentos que eu relacionei agora há pouco, eles podem permanecer durante muito tempo no estado de confusão, né? Um tempo, diria, longo, de décadas e séculos até. Séculos, é verdade.
Quantas vezes nos atendimentos a gente encontra espíritos ou personalidades que estão presos a situações de séculos atrás, ainda não conseguiram se encontrar do outro lado, né? E acabam passando um longo. Claro que o tempo também ele tem, como é que se poderia dizer? Não é o mesmo, essa percepção que a gente tem aqui do nosso relógio, né, que a gente vive nesse plano, nessa dimensão. Mesmo assim, se perde muito tempo com esse tipo de pensamento, sentimento presos. Então, o perispírito mais grosseiro, mais denso, devido aos seus hábitos, os pensamentos, tem muito maior dificuldade em se soltar do corpo, em se desprender. Pode até mesmo se recusar a aceitar a morte. Ora, quantos chegam lá? Não, não morri não, estou vivo. Sem essa, não é com essa história não. Então, eles ficam, quantos acontecem também de ficarem próximos do próprio corpo em decomposição, vivenciando aquele estado ali angustiante, que eu vou até falar um pouco mais disso mais à frente. Então, e quando você vem para essa causa que eu falei agora há pouco, da história que eu tinha visto na série, né, que é um suicídio, por exemplo, aí pode prolongar o processo de perturbação moral e vai, né, por muito tempo, pois o espírito ali ele é arrancado bruscamente, não estava no momento disso acontecer. Tinha muita energia, muito fluido vital ainda para ser, né, utilizado. Então, foi muito antes do tempo do corpo e leva tempo para assimilar essa nova condição. E como diz algumas histórias, né, nas obras básicas do Espiritismo, fica se repetindo aquele processo de dor por uma eternidade. Aquele que se jogou do precipício, as dores da qual, a corda no pescoço, as sensações durante muito tempo. Talvez a pior maneira que tem de você voltar para o mundo espiritual seja através da porta do suicídio. Então, suicídio jamais. A dor só aumenta, o sofrimento muito mais, não é? Então, quando a gente volta para essa questão do período da transição, da passagem de um lado para o outro, a gente é importante que a gente não esqueça e não perca o hábito da prece, né? Porque ela vai nos ajudar, seja em que dimensão nós estejamos, porque ela tem uma vibração diferente. A vibração é de amor, a vibração é de paz, ajuda no desprendimento, como eu falei agora há pouco na história do livro Voltei, né? Tanto a prece feita pelos outros, como nós mesmos, né? Então, isso vamos dizer assim, abre-se uma luz, abre-se portas para que esse resgate seja feito de forma mais rápida. E aí a gente lembra de André Luiz, né? No livro Nosso Lar, onde ele foi considerado um suicida, mesmo que de forma indireta, e o momento em que ele abriu seu coração para a prece, a luz apareceu, o resgate também chegou. Né? E, se eu não me engano, se passaram 8 anos ali, naquele processo de dor e sofrimento. Então, tinha ainda sensações da doença, do problema que o levou, ele ainda estava sentindo. E aí é tão interessante que a gente pode trazer, tipo assim, uma atualização dessa resposta de Kardec hoje, com os trabalhos de desobsessão complexa que a gente faz, das personalidades múltiplas que nós atendemos, de vidas do passado, que reverberam os problemas da nossa vida atual ainda hoje. Eu estou encarnado em outro corpo, porque todos nós, a gente não acredita na reencarnação, né? Assim funciona. Todos nós já tivemos aí, sei lá, centenas de vidas. Quantas vidas minhas morreram com problema dos rins? Eu tive problema renal. Então, não foi somente uma. E essas vidas, devido ao apego que elas tiveram, à maneira como elas agiram, às dores que passaram, elas ainda carregam esse fardo que reverbera em mim hoje. Às vezes eu não fiz nada hoje para que eu tivesse esse problema. Eu bebo bastante água. E aí, quando a gente consegue trazer e tratá-las, a gente vê que elas têm como se tivesse, elas têm vida própria. E aí você trata e você acaba ficando também melhor desses problemas na vida atual.
Hoje nós estamos aqui lidando com eu estou como Cláudio nesse momento, e eu preciso trabalhar determinadas questões que elas curam essas vidas do passado também que eu tive, porque são essas questões que estão no meu subconsciente. E quando eu faço tudo isso que Jesus deixou, que ele me pediu, ser uma pessoa virtuosa, como a leitura do Evangelho nos trouxe, ser bom para com todos, benevolente, ser caridoso, automaticamente eu estou curando também essas coisas do passado, sem precisar de um tratamento mais específico. Mas como a gente ainda está atrasado, então essas duas coisas elas se unem a nosso favor. Os tratamentos que acontecem de desobsessão complexa, junto com a minha mudança, através do meu aprendizado, da minha evangelização, da condução da minha vida atual, eu consigo a minha autocura, através desses processos do merecimento, que acontece também de forma. Muitas vezes a gente não vê os milagres que acontecem na vida da gente devido ao merecimento que a gente já tem. Da mesma forma que a gente pensa assim, nossa, tem obsessor atrapalhando minha vida. Nossa, está acontecendo alguma coisa aqui que deve ter sido alguma demanda que fizeram contra mim. Os espíritos estão me perseguindo. Da mesma forma, nós temos os guardiões, os nossos guias, os protetores, todos também trabalhando a nosso favor. Mas isso vai depender da minha vibração, do que eu estou fazendo, do meu merecimento. Então, há essa questão no plano espiritual, que às vezes elas estão dentro da nossa cabeça e a gente não para um pouco para pensar, para respirar, para sentir, para ouvir a espiritualidade, para aumentar a nossa vibração e perceber melhor. Então, vamos aqui a uns comentários que Kardec fez sobre essa questão. Só tomar aqui. Kardec começa dizendo o seguinte: durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Então, o perispírito não morre, o que morre é o corpo físico. A observação prova que, no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Que, como eu falei, há uma variação muito grande. Então, a Kardec aqui dá essa ênfase, né, sobre a observação prova. Quando ele fala isso aqui, eu achei interessante, eu botei até aqui em negrito, por que que a observação é essa que prova? Né? Então, ele não apresenta aqui como uma crença, como uma fé cega, como a gente costuma dizer, mas como uma conclusão que foi extraída de inúmeras comunicações mediúnicas, estudo de casos, como a gente vai ver nas suas obras, né? O que confere a esses estudos o seu caráter de uma ciência de observação. Então, não é uma coisa que está sendo jogada aqui porque eu acho que é desse jeito que acontece. Foram muitos e muitos casos e estudos feitos para que eles chegassem a esse entendimento, né? Como eu falei para vocês, a gente continua trabalhando hoje, continua fazendo um trabalho de observação, de comunicação com a espiritualidade, de ajuda a esses irmãos que desencarnaram. O que mais Kardec diz para a gente? Bem, para alguns, ele é muito rápido, ou seja, o desencarne ali, a separação. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento. Olha só, algumas horas após. Quer dizer, a morte já aconteceu, a pessoa já está no caixão, enterrou, mas ainda não teve o desligamento total. Né? E isso não compromete de forma nenhuma, claro, o corpo físico já está morto, para você ter enterrado, mas ainda há uma ligação, a gente vai ver aqui algumas situações. Bem, para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes,
dias, semanas e mesmo meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, tá? Mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao separar-se dela. O que Kardec traz aqui como um grande obstáculo, né? Ele aponta aqui para a gente que a vida toda material e sensual, né, como um principal fator que vai dificultar, que vai retardar esse desprendimento. Quanto mais o espírito se identifica, né, se imobiliza, vamos dizer assim, e se agrada dos prazeres grosseiros da matéria, nas ilusões do ego, dos vícios, né, mais denso ele vai tornando o seu perispírito e mais forte esse laço de afinidade com o corpo físico, dificultando essa separação. Então, esse sofrimento ele acontece, né? Quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre separar-se dela. Então, essa é uma lei de causa e efeito que a gente pode observar na sua ação direta. O sofrimento do espírito não é uma punição, mas uma consequência natural da sua própria escolha de apego. A dor vem da resistência de largar aquilo que, por sua vez, né, por sua própria conduta, vamos dizer assim, se tornou uma parte integral da sua própria percepção de si mesmo, como ele entende, como ele se apega. E eu não sei se está mais à frente, mas me remeteu agora a história de uma mulher que era modelo e ela ficou lá no caixão, enterraram o corpo físico dela e o espírito ficou lá, era espírito preso lá, porque ela não queria. Ela tinha tanto apego àquele corpo que era perfeito, que era linda, maravilhosa, que ela ficou acompanhando o seu estado de decomposição todinha, sentindo mau cheiro, sentindo tudo. Lá embaixo, 7 palmos embaixo do chão, né? Então é complicado essa questão do apego, não só nesses casos, mas em outros também. Então Kardec finaliza a sua observação dizendo o seguinte: ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte, ela é quase instantânea, tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Pronto, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas também, né? Pode acontecer essa questão. Então, quando ele fala aqui, em contrapartida, aqui vem a atividade intelectual e moral. Vamos ressaltar essa parte aqui nesse momento. Essa elevação que a gente tem dos nossos pensamentos, isso vai operando como um começo da libertação. É bacana essa parte aqui quando ele fala, mesmo ainda a gente estando vivo. Isso mostra para a gente, com vida que a gente tenha, mais interesse pelo nosso desenvolvimento espiritual, né? Para a nossa transformação interior, para essa busca que é tão difícil, né, do autoencontro, da gente se reconhecer como seres espirituais numa experiência aqui na carne, que precisamos melhorar, que precisamos crescer, e isso tudo nos favorecerá nesse momento também, em todos, na verdade, né? Uma vida dedicada ao estudo, à reflexão, à caridade, ao desapego,
e a espiritualidade, de maneira geral, já começa aqui esse processo de fluidificação do perispírito. Ele vai se tornando cada vez mais fluídico, né? A gente já começa a viver aqui já em outra dimensão, desapegando dessas questões aqui da carne, né? Vamos dizer assim, já começa uma desconexão parcial da matéria. E aí vai tornando cada vez mais leve e sutil, que quando chegar, na verdade, o momento, vai ser tão tranquila a passagem que não vão nem perceber direito. Então, para esses espíritos um pouco mais elevados, vamos colocar eles, né, porque a gente está lutando para alcançar isso, a morte ela é quase, vamos dizer assim, instantânea, esse processo de separação. O desligamento é muito rápido, ele vai ser de forma serena, vai ser consciente, né? Vocês lembram daquela matéria que saiu do Chico Xavier? Ele recebeu uma visita do anjo da guarda dele e da mãe dele, aqueles raios que vieram através do jornal, tem essa matéria aí, né? Dizendo que a minha mãezinha, né? Se eu não me engano, Emmanuel, os visitou quando ele estava já com 92 anos, doente no quarto. Eu estava ali, já estava vivendo no mundo espiritual, já com maior serenidade e tranquilidade do mundo, né? Estava pronto para esse processo de transição, né? Com seus perispírito, com o perispírito já mais etéreo, menos preso à densidade física, e aí muda tudo de figura. E aí daí você imagina a quantidade de situações que a gente vai ter diante do desenvolvimento moral de cada ser humano. Por isso que não dá para a gente chegar e determinar, não, o momento da morte, a separação é dessa forma que acontece. A gente está vendo aqui que vai depender de várias situações. Então, a gente vai ter essa percepção desde o Chico, né, e situações em que você está se libertando aqui, a forma, com a naturalidade como o próprio Divaldo estava lidando nos últimos momentos, né, da tranquilidade. Não, eu vou para lá e a Joana vem para cá e tudo, e está tudo certo. Será que nós temos essa tranquilidade de ver o nosso processo do nosso desencarne dessa forma? Alguém está preparado aqui para desencarnar a qualquer momento? Eu acho que ainda nós temos muita coisa ainda para poder fazer, para a gente ter essa passagem mais tranquila ainda. Então, essa permissão de nós estarmos aqui ainda, coloca a gente com essa responsabilidade de melhorar sempre, né? Aí você imagina aí a angústia de estar consciente ao lado de um corpo em putrefação, né? Ao qual ainda se sente ali ligado a ele. Né? Isso aí não é uma tortura que estão impondo para a gente, mas o resultado de um apego que a gente tem, essa resistência ao desprendimento. Quero morrer, eu quero continuar aqui, eu tenho apego às coisas que eu conquistei, a minha família, é meu, isso aqui não tem nada meu, tudo é emprestado. Até o corpo físico é emprestado, né? Então, a gente trabalhar essas questões do desapego, se conectar cada vez mais com o nosso eu interior e com nossos guias, com os nossos mentores espirituais. Até aqui tudo bem? Alguém queria dar alguma contribuição, trazer alguma história de algum livro, alguma coisa? Pode ficar à vontade, viu, pessoal? Uma bolinha d'água aqui, está seco o clima aqui para a gente. Então, se não, a gente continua, vamos para a questão de número 156. Bem, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha aí, essa pergunta interessante. Se essa separação pode acontecer antes mesmo da morte ser determinada. E a resposta é que algumas vezes, olha aí, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo. E, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta, existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita de alma. Olha só essa resposta, né? Então, às vezes, o que está ali é somente um corpo ainda, com um coração funcionando, já não tem mais a questão cerebral, e está só esperando o momento de
cessar para poder enterrar. Só que o espírito já está libertado, já foi libertado. Ele já não está mais ali. Só para a gente poder fixar. Separação antes da morte orgânica completa. Sim, pode acontecer. A alma pode se separar definitivamente do corpo antes que todas as funções orgânicas cessem por completo. Durante a agonia, a alma já pode ter deixado o corpo. Olha, nós já recebemos, inclusive em reunião mediúnica, só que antes mesmo de terminar esse texto, pessoas que estavam, vamos dizer assim, em coma e vieram se comunicar com a gente na sala mediúnica. Ainda não tinham morrido o corpo lá, não tinham ainda sido determinada a morte dele. Mas em desdobramento, né? Isso acontece também em desdobramento, pode acontecer, né? Mas ele veio e disse, poxa, meu corpo está muito doente, será que eu vou conseguir voltar? E tal. Estabeleceu-se ali um diálogo, né, com aquela pessoa que ainda não tinha sido decretada a sua morte do corpo físico. Isso vai depender da espiritualidade, toda essa questão toda. E a pessoa tem essa oportunidade, tem essa consciência de que ela está lá, o corpo meu corpo já não tem mais condições, está muito ruim. Então a espiritualidade vai definir o que é que vai ser melhor para você. Já tivemos esse diálogo, sim. Né? Então, o que é que diz aqui? Durante a agonia, a alma já pode ter deixado o corpo, restando apenas a vida orgânica. Nesse ponto, o indivíduo não tem mais consciência de si. Bem, o corpo é comparado a uma máquina aqui. O coração pode continuar funcionando e funcionando o sangue, mantendo uma vida puramente orgânica. Bom, as pessoas às vezes dizem que a pessoa está lá vegetando, né? Um vegetal. Mesmo sem a presença consciente da alma. A alma não é necessária para o funcionamento mecânico do corpo. E é interessante, quando vem para essa questão toda aqui, né, para a pessoa que está, por exemplo, em agonia, a ausência da consciência de si mesmo significa que a alma já não está mais ali para registrar, por exemplo, dor do corpo, o sofrimento físico intenso do corpo, né? Embora o corpo possa manifestar alguns reflexos, né, espasmos, gemidos, tá ali, a pessoa está sofrendo. Não há percepção consciente do martírio pelo espírito. Isso, de certa forma, é um consolo para quem acompanha, né? Para quem tem essa consciência, está ali, a pessoa está aqui, mas não está sofrendo. Será que a gente consegue já ter essa maturidade para entender dessa forma? Né? Mas a gente também não pode se enganar que nossas experiências nos trabalhos também indicam que um grande percentual continua, sim, sentindo dores, problemas que os levaram ao desencarne depois da morte, né? Praticamente, quando a gente trabalha nas mediúnicas, os espíritos chegam lá com as sensações do momento da morte, com a faca enfiada, com o corpo quebrado do acidente, chega com a corda no pescoço, chega, está dentro do mar morrendo de frio, né? Todos ainda, porque a gente já viu anteriormente, todos têm uma certa conexão ainda muito forte com a questão da matéria. E eles continuam sentindo, e a gente fala assim, olha, você está sentindo por falta de entendimento e conhecimento, porque isso que você está sentindo é do seu corpo. Você não tem mais corpo físico. Você está aqui agora como espírito. E eu vou só fazer uma limpeza em você aqui, as energias, e colocar, você vai perceber que não tem mais dor nenhuma. Porque ele achava, ou ela, que ainda estava vivo, estava preso ainda. E aí, quando a gente faz a limpeza, cadê a dor? Passou? Passou, estou mais sentindo quase nada. Eu falei, pois não é para estar sentindo nada, porque a dor era do corpo. Já foi. Então, quando nós temos esse entendimento, me lembrei agora de uma reunião mediúnica que a gente participou, que uma pessoa, ela não era espírita, ela passava somente em frente ao centro. Isso aí eu conhecia, real, passava quase sempre, morava perto e passava em frente ao centro, todo dia. Toda vida que tinha reunião, era um caminho para ela poder passar. E essa pessoa desencarnou. Algum tempo depois, ela apareceu na reunião mediúnica. E aí a gente perguntou se ele tinha algum entendimento. Ele falou assim, não, eu passava sempre em frente, nunca tive interesse de entrar. Mas
Só em eu ter passado aqui em frente várias vezes, eu me lembrei e aí acabei vindo para cá para tirar dúvida. E aí foi o que ajudou ele a ter um entendimento de que ele já havia realmente morrido também. Então, quando a gente se aprofunda mais nesse entendimento da vida após a morte, como essas coisas acontecem, como é que funciona, se torna mais fácil o nosso processo de desenlace, né? Essa separação. Então, a gente vai tendo essas percepções diferenciadas desse momento, né? Em um caso, por exemplo, embora o espírito já tenha partido e não sinta mais o sofrimento do corpo, uma agonia prolongada, pode ser extremamente dolorosa para os familiares e os amigos que assistem aquele processo, né? Tem essa questão também, compreender que a alma já se libertou e não está mais presenciando a desagregação do corpo, pode trazer um alívio significativo também para os vivos. A gente tem esse entendimento de como funciona. A pessoa está desencarnando, vou fazer uma prece para ela, para que ela se encontre da melhor maneira, né? E tem outros casos que, por exemplo, pensa que o espírito já desencarnou e ele pode estar em profunda dor e sofrimento. Lembrando que por um período, e isso também vai passar, né? O que de forma definitiva acaba consolando também aquela pessoa. Porque a gente tem que mentalizar e desejar e querer e emanar essas preces para ajudar a pessoa, independente de como ela esteja. Mesmo que tenha cometido um suicídio, mesmo que tenha sido de qualquer forma, a gente pode colaborar sim, pensar de forma positiva. E tem pessoas que ficam querendo as comunicações, né? Vem, por exemplo, uma casa espírita, eu queria tanto uma comunicação, eu queria saber como é que meu pai está, eu queria saber como é que meu irmão foi, que aconteceu isso. O que é que o Chico Xavier dizia para a gente? O telefone só toca de lá para cá. Nós não fazemos, numa reunião mediúnica, por exemplo, eu queria falar com o espírito de fulano de tal. Não é assim que acontece. Nós não fazemos evocação de ninguém para conversar com ninguém. As manifestações, elas acontecem de forma espontânea e de acordo com o merecimento daquele que vai se comunicar. Chegou o momento. Às vezes, aquela pessoa que a gente está querendo ajudar ou se comunicar, ela não está em condições de comunicar com a gente. Ou ela já está num estágio lá, numa colônia, ou ela está num local de sofrimento que vai ser necessário passar ainda para poder chegar o momento de ser resgatada. Mas as nossas preces podem, sim, ter uma grande influência nesse processo e acontecer dela vir se comunicar, né? Como, por exemplo, vou dar exemplos claros aqui para vocês. Nosso grupo é um grupo, em boa parte iniciou como um grupo familiar, hoje a família cresceu, são várias pessoas que fazem parte da FREBEM, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Nós temos notícias de alguns familiares e de outros a gente nunca recebeu notícia de nenhum, a gente nunca fica perguntando. Alguns já passaram por lá, já diálogo, já conversaram com a gente, pessoas conhecidas, e outras não. E aí, porque eu conheço uma pessoa que desencarnou, na reunião não vou chegar, né, e dizer assim, eu queria me comunicar com fulano para esclarecer porque ele morreu, ele não sabe que morreu. Eu não sei, não parte da gente, não é a gente que escolhe. Aberta a reunião, e a espiritualidade é quem seleciona as pessoas que têm uma fila organizada para que eles possam se comunicar. Então, não voltando à frase, o telefone só toca de lá para cá. Bem, a derradeira cortina se fecha para o corpo, mas a consciência já está em outro palco. A despedida é mais suave do que parece. Aí eu me lembrei aqui também da questão do EQM, né, das experiências de quase morte. Pessoas que foram clinicamente declaradas mortas e depois reanimadas, né, ou que às vezes ficam em coma, como eu falei anteriormente, frequentemente elas relatam essa saída do corpo. A visão do próprio corpo sendo reanimado pelos médicos, a percepção de um ambiente luminoso, acolhedor, com seres de luz, entes queridos que já partiram. Tem vários depoimentos desse aí na internet. Experiências de quase morte. Elas estavam com a sua consciência plenamente ativa, talvez mais lúcida do que nunca, né? Vendo tudo, enquanto o corpo estava ali nas últimas. Mas aí conseguiu reanimar
e ele voltou, né? Tem também questões de, como eu acabei de falar para vocês aqui, inúmeros relatos mediúnicos, né? Muitos espíritos comunicantes. Se vocês, o Cláudio é que está falando aí. Basta vocês lerem alguns livros que falam sobre obras, sei lá, como Nosso Lar, Memórias de um Suicida, né, da Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros que detalham sensações na questão do desprendimento, o que aconteceu há, há 2000 anos, não, estou lembrado agora aquele que fala sobre o livro que é atribuído a Zílio, né, que é Raul Seixas, se eu não me engano, Roqueiro no Além, né, ali também fala sobre questões relacionadas a esse processo de desenlace e tantos outros. São muitos os livros que trazem fatores como esse. Então, vamos para a questão de número 157. Ela nos diz o seguinte: no momento da morte, a alma tem, algumas vezes, a inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Resposta: frequentemente. A alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz, então, todos os seus esforços para rompê-los inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante dela e se alegra por antecipação da situação de espírito. É interessante quando a gente também estuda essas questões até hoje, né? Porque muitas vezes essas questões foram trazidas lá atrás. Se Kardec ainda tivesse vivo, o Livro dos Espíritos hoje talvez tivesse mais de 2.000 questões. Ele continuaria fazendo perguntas e respostas relacionadas às perguntas, né? De certa forma, elas são um pouco limitadas àquele tempo, àquela época que foi feito. E já era muita coisa para aquele momento, né? Então, quando ele fala que no momento da morte a alma tem algumas vezes a inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo que vai entrar, ou seja, tem uma percepção de onde é que ele vai, diz que sim, frequentemente. Não é só para a gente fixar. Sim, no momento da morte, a alma frequentemente experimenta um estado de inspiração ou êxtase. O que mais? A alma sente os laços com o corpo se afrouxarem e se esforça para se libertar completamente. Estando já parcialmente desligada da matéria, a alma pode entrever o mundo espiritual que a aguarda, o futuro que se desenrola diante dela. Então, na época que o Chico estava aqui entre a gente, ele trazia umas percepções de que 70% dos espíritos permaneciam aqui entre nós, não iam para lugar nenhum, para as colônias. Então, era um percentual muito pequeno de espíritos que tinham esse entendimento para que acontecesse esse desenlace, desse vislumbre do que eu esperava do outro lado. A grande maioria ficava, ainda pode ficar muito perdida em meio a esses processos, né? E aqui eu separei para a gente verificar umas 3 situações somente, umas múltiplas faces dessa experiência. Bem, espíritos materialistas e viciados, por exemplo. Para aqueles muitos apegados à matéria, a confusão e a negação podem prevalecer, e a visão do mundo espiritual pode ser obscurecida ou mesmo assustadora, dependendo da sua condição moral. Eles podem não sentir alegria, mas perturbação. Então, vem para aquela história do entendimento, do que eu acredito, do que eu sou apegado. E aí mostra que a pessoa acorrentada, que em muitos casos acontecem também pelos vícios, os apegos, mas por prisões que outros espíritos também os aprisionam, né? Aqui, no caso, ele está acorrentado, a questão do vício, da bebida, do dinheiro, do material, né? No local de dor e de sofrimento, e ele não vai enxergar esse vislumbre de um local muito melhor que pode o aguardar, que é uma colônia espiritual. Então, pode passar um bom tempo numa situação como essa, né? Então, é importante notar que a palavra frequentemente, que é usada, que nem todos os espíritos têm a mesma percepção de uma forma consciente tão lúcida como a gente viu na resposta. Outra situação, são várias, né? Como eu falei, trouxe aqui umas 3. Espíritos pouco evoluídos e ignorantes. Outros menos evoluídos
ou com pouca compreensão espiritual, podem passar por um período de inconsciência ou semiconsciência, sendo auxiliados por espíritos protetores sem a percepção clara do que está acontecendo. Muitos ficam adormecidos por um tempo, por acreditarem nisso, né? Quando eu desencarnar, a pessoa vai ficar dormindo até que venha um juízo final. Ficam dormindo. Já atendemos em reuniões mediúnicas também isso. E outros, por determinada necessidade, até para não atrapalhar a pessoa que está na ponta física, também acontece casos como esses. Mas são situações que, para vocês entenderem melhor, vão ter que vir participar do curso de estudo de apometria com Arlindo. Aí já é outra fase. Quem está estudando o livro dos espíritos, estamos indo bem na base dos processos, né, para a gente não dar um passo maior do que a perna. Né, porque, afinal de contas, sábado a gente está estudando as obras básicas, né? Então, para vocês entenderem aqui o que Kardec trouxe, já com algumas perspectivas mais avançadas um pouco. Para estudos mais avançados, depois vocês podem se comunicar com a gente na casa para fazer esses estudos. E aqui a gente já vai logo diretamente para os espíritos mais elevados, né? Vamos dizer assim. Para os mais elevados, a transição é mais suave e consciente, mas talvez não marcada por um êxtase de surpresa, pois já viviam em sintonia com essa realidade. Já vivia praticamente desdobrado em outro plano, já trabalhando sempre, né? Com esse intercâmbio com a espiritualidade, como pode acontecer com a gente já. Quantas vezes aqui nós, da casa, nos encontramos depois que a gente sai de um trabalho na casa, a gente vem dormir, e em sonho as sensitivas falam, olha, nós nos encontramos para realizar um trabalho, né? Isso não quer dizer, não nos torna espíritos elevados, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Mas que isso pode acontecer com mais frequência. De acordo com a nós, como da mesma forma a gente pode, de repente, dormir e sonhar que estava numa festa, né? Fazendo outras coisas e tal. Então, quando você já tem essa elevação, você sempre vai dormir e vai continuar auxiliando, vai continuar trabalhando, né? Então, há um consolo aqui diante de todas essas circunstâncias que nós vimos até agora, para quem fica, por exemplo. A pessoa desencarnou, a pessoa morreu, qual o consolo que fica? Essa compreensão desse entendimento que nós estamos trazendo, né? Saber que o ente querido, ele pode estar experimentando um vislumbre de alegria e de paz nos momentos finais que atenuam a dor, a perda, e transforma esse adeus em um até breve, cheio de esperança. Independente das situações, ou mesmo quando vocês viram ali a questão dos vícios, que a gente trouxe aqui como uma questão de maior apego, ela não é de forma definitiva. Quando a gente volta para a questão do André Luiz, a gente vê que mesmo ele tendo passado por aquele processo de um suicídio inconsciente, através dos vícios, da sensualidade, ele passou uns 8 anos ali e foi resgatado para o nosso lar. E lá chegou ainda todo com orgulho, com vaidade. Eu sou médico, aquela coisa toda, aquela postura. E aí levou um tempo até ele entender e calçar, de certa forma, as sandálias da humildade e limpar vômito lá no hospital e ver que ele não era médico lá. E que ele precisava, sim, ter humildade e trabalhar para ter o merecimento. E aí houve, como o Emmanuel nos traz, nesse mesmo livro, um despertar de forma avassaladora nele. E uma transformação. Também no plano espiritual isso pode acontecer. E como eu trouxe também Ivone do Amaral Pereira, né, no livro Memórias do Suicida, a gente vê a situação daqueles espíritos ali com medo de reencarnarem também, medo de errar, medo de falhar novamente. Então, esses livros, de certa forma, preparam a gente queria trazer uma mensagem, antes de encerrar aqui, e independente de qualquer coisa, da forma como a gente for desencarnar, e aí eu me lembro da música, sempre quando eu falo sobre isso, eu me lembro da música do Raul Seixas, que é Canto para a Minha Morte, né? Onde ele narra ali N possibilidades de você desencarnar.
E aí, independente da forma como for, é importante a gente ter a consciência, repetindo, do que nós estamos fazendo aqui enquanto vivos, enquanto encarnados, vamos dizer assim, porque vivos nós vamos estar mesmo depois do desencarne, né? Dessa responsabilidade que traz para a gente, da conexão que a gente tem que estar com o alto. E, principalmente, não somente dessa conexão, esquecer que nós convivemos com outras pessoas e que esse convívio com elas é que vai fazer também toda a diferença de eu ir sem estar apegado a meus filhos, a famílias, de eu ir sem estar com nenhum tipo de atrito, querela, briga, ódio, raiva, rancor, ressentimento das pessoas ao meu redor. Então, tudo isso vai fazer com que esse processo seja mais tranquilo, seja que eu já esteja, de certa forma, vivendo também nessa outra dimensão, o meu corpo cada vez mais fluídico e desapegado da matéria. Então, essa era a mensagem que a gente tinha para hoje. Agradeço aí a participação de todos. A gente se encontra na próxima semana.